confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos seguirem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
salmista, no Salmo 118, diz: tem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Amém. Na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota de todos os meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Verso 16. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Deus, nós nos colocamos aqui nesta manhã, porque sabemos que não seremos abalados. Sabemos que não há circunstância neste mundo que nos tirem, ó Deus, da Tua presença amorosa. Não há, ó Deus, nem circunstâncias internas e externas que nos façam dizer, ó Deus, que o Senhor não tem controle da nossa vida. Assim como cantamos, assim como lemos, ó Deus, nesse salmo maravilhoso, onde o salmista nos chama a dizer: o seu amor dura para sempre. Que nações, que inimigos, que situações cercaram-nos, mas nós, ó Deus, vencemos todas elas porque o Senhor é conosco. A Tua mão direita é poderosa e age em favor do Teu povo. Senhor, que nesta manhã o Senhor seja adorado, glorificado, exaltado por este amor maravilhoso, por este amor poderoso, radical, selvagem, que é o Teu amor para conosco. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo que aqui nesta manhã vem conosco cultuar, nesta comunidade de fé, aqueles, ó Deus, que nos assistem, ó Deus, pela internet. Que a todos nós, eles e nós, sejamos, ó Deus, tocados profundamente por este amor que não nos permite mais ser abalados. Traz aos nossos corações a paz do Senhor. Traga aos nossos corações a presença poderosa, viva, real, transformadora e íntima do Teu Santo Espírito, para que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Para que este culto que não é para nós, mas é para o Senhor, e tão somente para o Senhor o receba como aroma agradável, como bom perfume, como incenso, Deus vivo, prazeroso às Tuas narinas. Receba os nossos corações pecadores, ó Deus, mas que foram comprados, ó Pai, pelo sangue de Cristo, no qual Cristo tem nos transformado de glória em glória, a perfeita varonilidade dele. Amém. Recebe o nosso coração diante de Ti, toca-o, molda-o, quebra-o, quebranta-o, faça o que o Senhor quiser. Estão somente, Deus vivo, que ao findar deste culto e até que Cristo venha, e Ele virá, amém, os nossos corações
sejam corações iguais ao teu. Amém. É para a glória do teu nome, é para a bênção do teu povo, e para que as nações saibam que tu és Deus, que nós oramos em nome de Jesus o Cristo, o nosso amado Senhor, Salvador e Redentor. Amém e amém, Pai. Amém. Vamos colocar de pé, queridos, e louvar o Senhor. Afinal de contas, hoje é tempo de louvá-lo. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores, no meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Nós vemos a glória do Senhor, e essa glória é manifestada em Cristo Jesus. Diz o apóstolo João que nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então todas as vezes que vemos e lemos as Escrituras e nos lembramos do Senhor, estamos aqui nos celebrando a Ele, nós vemos a glória do Senhor encarnada em Cristo e manifestada pela forma da graça na vida de cada um de nós. E é isso que nós vamos declarar nessa manhã. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser.
a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto. Vou louvando o seu nome. Vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aplauda Ele. Ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E enquanto nós cantamos essa última canção desse momento, nós teremos o prazer e o privilégio de não só expressar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa fé e a nossa gratidão ao Senhor por meio das nossas canções, palmas e gestos, mas também por meio da nossa fidelidade, por meio da entrega dos dízimos e das ofertas. Sabemos que isso é um privilégio dado àqueles que seguem, que servem ao Senhor. O Senhor não precisa nem do meu nem do seu recurso, mas Ele permitiu com que nós participássemos da construção dessa obra, da edificação dessa obra, seja por meio da igreja local, seja por meio das parcerias missionárias que têm sido feitas, dos projetos sociais que têm sido apoiados, mas todos eles fazem parte da missão do Senhor para nós nesse mundo. E quando nós demonstramos essa fidelidade, nós estamos crendo e demonstrando, não apenas com palavras, mas com fé, que nós cremos num Deus que é um Deus de milagres, que é um Deus de promessa, que é um Deus de provisão, e que nós não barganhamos com Ele, porque não temos nada a oferecer a Ele, porque Ele é o Criador do céu, da terra, da prata, do ouro. Ele quem fez todas as coisas e quem governa e domina sobre tudo. Mas Ele nos concede a mim e a você o privilégio de poder contribuir com esse momento. Então, enquanto nós cantamos em fé, você pode sair do seu lugar, trazendo seu dízimo, sua oferta. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossa vida. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei.
esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, Deus não para, não. Meu Deus não para, Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aleluia. A esse Deus de milagres é que nós rendemos os nossos corações, e esse é o momento em que nós estaremos orando, para que Deus possa direcionar o ano de 2022 com os nossos corações esperançosos nele, somente nele. Eu sei que durante esse ano você tem muitas decisões a serem tomadas, clamores diante do Eterno que estão aí, você tem colocado. Mas uma coisa é certa: esse Deus de milagres é aquele Deus que decidiu caminhar e habitar entre nós. E é nele, é por meio dele, e é para ele todas as coisas. Santo e eterno Deus, nós nos colocamos na tua presença, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor não precisa fazer propaganda para dizer que o Senhor está trabalhando. Que ainda que os nossos olhos, ó Deus, não consigam contemplar, o Senhor continua abençoando o teu povo, porque tu te assentas no trono, e do trono, Senhor, o Senhor governa as nossas vidas, e do trono o Senhor governa as nações. Reis se levantam e caem diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Doenças se levantam e caem diante do Deus Todo-Poderoso. Situações extremas, ó Deus, se levantam e caem diante do Todo-Poderoso. E é diante do Todo-Poderoso que nós nos colocamos hoje, porque também queremos cair diante do Todo-Poderoso. Porque o melhor lugar que podemos estar é de joelhos dobrados, ó Deus, de corações rendidos, de cabeças, ó Deus, prostradas ao Senhor, ó Pai. Nesta manhã oramos, ó Deus, pelo caos que o nosso país está. O sudeste do nosso país, parte do sul do nosso país, o nordeste do nosso país está, Senhor Deus, inundado, Senhor. Cidades inteiras, Senhor Deus. Centros de cidades, Senhor, estão alagados, ó Pai, em alturas, ó Deus, assim, assustadoras. Nós oramos ao Senhor para que, assim como o Senhor fez secar as chuvas, ó Deus, assim como o Senhor fez baixar as águas nos tempos de Noé,
Baixa as águas, ó Deus, nesses dias, dessas cidades, ó Pai. Usa o teu povo, usa a tua igreja. Usa, Senhor Deus, os líderes dessa nação, os líderes políticos, religiosos, para abençoarem o nosso país, ó Deus. Nós oramos para que o Senhor, ó Pai, possa enviar os teus anjos para consolar os familiares, ó Deus, das pessoas, ó Pai, que perderam irmãos, irmãs, amigos e amigas, parentes, ó Deus, nessas enchentes que têm acontecido no nosso país. Que o Senhor, ó Deus, olhe para o teu povo que tem passado necessidade nesse país. Volta a te pedir, Senhor Deus, usa as nossas vidas, usa a tua igreja, usa os líderes, ó Deus, ó Pai, desta nação, para que essa nação viva aquilo que o salmista diz: a justiça e a paz se beijam. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa trazer aos corações, ó Deus, tristes, aos corações desesperançados, a tua esperança, Senhor. Não somente lá onde tem acontecido essas fatalidades, mas aqui, Senhor, neste lugar. Aqueles, ó Deus, que nos assistem pela internet. O Senhor é o Deus que pode alcançar, ó Deus, a todos, porque o Senhor nos comprou para si, Deus vivo. O Senhor tem o direito de nos ter em tuas mãos. Nós somos teu povo porque o Senhor decidiu que seríamos teu povo. Nós somos teus filhos porque o Senhor decidiu nos amar como um pai. Nós somos teu corpo porque o Senhor decidiu que o teu filho é o nosso cabeça. Nós somos tua noiva porque o Senhor decidiu nos dar ao Cordeiro. Mas antes o Senhor deu o Cordeiro a nós. Derrama do teu poder sobre tua igreja, Senhor. Traz um avivamento sobre nós. Traz, ó Deus, a chama do avivamento, assim como o Senhor fez lá no Pentecostes, derramando sobre a tua igreja o teu Espírito. Renova esse derramar hoje, Senhor Deus. Renova esse derramar nessa geração, assim como o Senhor fez, ó Pai, ó Deus, nos tempos, ó Deus, ó Pai, da reforma, nos tempos antes da reforma, sobre John Wycliffe, John Hus, sobre Jerônimo de Savonarola, sobre, ó Deus, tantos outros homens e mulheres, ó Deus, sobre Teresa d'Ávila, Francisco de Assis e homens e mulheres que o Senhor derramou o teu Espírito, sobre, ó Deus, os pais da reforma, sobre Lutero, Zwinglio, Calvino, sobre, ó Deus, John Wesley, George Whitefield, sobre Sarah, ó Deus, Edwards, sobre Susana Wesley, como o Senhor fez, ó Deus, sobre a vida de Charles Finney, Charles Spurgeon, como o Senhor fez, ó Deus, na Rua Azusa, como o Senhor fez, ó Deus, nas Ilhas Fiji e El Salvador. Faz em nós, ó Deus, faz nas nossas vidas, faz nesses dias, ó Pai. Derrama o teu Espírito sobre nós, Deus Santo. Derrama teu Espírito sobre nós, Senhor, e aviva-nos, ó Pai. Faz os tochas do teu avivamento, Senhor Deus, nesta nação, para que possamos incendiar esta nação para a glória do teu nome, Senhor. Fazendo valer o que o apóstolo Paulo nos chama: somos ministros da reconciliação. Somos, ó Deus, como por meio de nós o Senhor levasse alegria ao mundo, ó Deus. Queremos ser esse instrumento, ó Deus, para trazer alegria aos corações tristes e aflitos, ó Pai. E assim, Senhor Deus, usa-nos, ó Pai, como teus discípulos. Dá sabedoria, dá coragem, intrepidez, ó Deus, ao teu povo. Fortalece os joelhos trôpegos, adestra os braços para a batalha, os dedos para a guerra. E assim, Senhor Deus, abraça o teu povo com o teu Santo Espírito. Como dizia Jonathan Edwards, que os afetos da graça do Senhor alcancem nossas vidas e impulsione as nossas vidas, para que o mundo saiba que tu és um Deus de amor, de vida e de salvação. É no nome santo de Jesus que nós oramos.
Amém. E amém, Senhor Deus. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 14. Nós leremos dos versos 25 a 35. Lucas 14, dos versos 25 a 35. E o texto diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre o seguinte tema: ser discípulo de Jesus e o custo de 2022. Esse texto me traz pelo menos duas verdades importantíssimas das muitas verdades que ele nos ensina. Mas as duas verdades que eu quero trazer para os irmãos essa manhã, a primeira é: tem as razões certas para seguir Jesus. Jesus está sendo acompanhado por uma multidão. Ele acaba de vir da casa de um fariseu, e lá na casa do fariseu ele conta duas histórias. A primeira história é sobre as pessoas que gostam de tirar onda. Senhora, aqueles que gostam dos privilégios, aqueles que gostam de serem vistos, serem honrados, de receberem tapinha nas costas. Jesus olha para o seu anfitrião e diz: olha, ensina para esse pessoal aí que era melhor você chamar alguém que não tem nada, porque esse pode sim te agradecer muito, porque tem muito que é só a tapinha nas costas. Porque a nossa mesa, ela não é uma mesa para a gente tirar onda, mas é uma mesa para servir aqueles que não têm. É uma mesa para trazer vida, alegria, sustento para aqueles que não têm também. E aí ele emenda essa história também agora na história do grande banquete, de um homem que decidiu fazer as bodas. E ele convidou as pessoas principais da cidade. E essas pessoas deram a eles muitas e muitas desculpas. Ao findar, ele chega para aos seus servos e diz: vá às ruas e chame só os excluídos. Todo mundo que estiver na rua, aleijado, prostituta, todo mundo, e traz para cá. A festa vai acontecer. E ele diz: e aqueles que foram convidados primeiro, esses não entrarão de forma alguma. Depois que a festa começar, as portas estarão fechadas para eles. Jesus Cristo começa a dar uma afinada, uma funilada em quem seguiria ele.
E existe uma multidão que acompanha Jesus aqui pelo seu poder, pelas suas curas, pelas maravilhas que ele tem feito, e pela visão de que ele seria, então, o filho de Davi, que se assentaria no trono, que governaria Israel e que faria de Israel esse povo, que seria o centro de todas as nações. E essa multidão, entre eles, muitas pessoas pobres também, que viam Jesus como aquele que poderia dar o pão a eles. Jesus Cristo já havia multiplicado os pães. Essa multidão estava caminhando com Jesus dentro dessa perspectiva. Nós temos agora um profeta. Lembra lá de Emaús? Os caminheiros que disseram para o próprio Jesus: você não sabe que Israel mataram Jesus Cristo, um profeta de Deus. E essa mesma multidão que aclama Jesus lá em Jerusalém, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor. Essa mesma multidão está caminhando com Jesus agora. E essa multidão é parada por Jesus. E Jesus começa então a conversar com elas. A pergunta é: quais são as razões que vocês estão me seguindo? Por que vocês me seguem? Por que eu sou tão importante para vocês? E até onde eu sou tão importante para vocês? Qual a minha importância para vocês? Vê se não se parece muito com o que Jesus Cristo faz quando chama os seus discípulos e diz: e alguns teólogos dizem que a fala que elas se casam, lá no Evangelho de João e aqui no Evangelho de Lucas. Logo depois que Jesus Cristo tem essa conversa com a multidão sai, alguns dos discípulos ali, dos 100 ali, de 100 e tantos, saem também com a multidão, e Jesus Cristo pergunta para os discípulos: e vocês? Vocês querem continuar comigo por quê? Vão embora também. E aí ouvimos então Pedro dar a resposta da razão certa pela qual nós seguimos Jesus. Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Porque Jesus Cristo sabe que a multidão está seguindo Ele, ovacionando Ele, dando a Ele esse status de um grande profeta ali com as pessoas e ouvindo, estando com Ele, porque elas o buscavam por diversas razões, menos pela razão certa. O buscavam para que Ele pudesse realizar milagres. Buscavam a Jesus para que Ele pudesse alimentá-los. Buscavam a Jesus porque Ele dava até um status social ali, caminhando com Jesus. Mas a razão certa é que devemos buscar Jesus por quem Jesus é. Ele não é algum profeta. Ele não é um homem, um mestre só. Ele é o Filho de Deus. Ele é a palavra viva de Deus, a palavra encarnada de Deus. E esse é o único motivo pelo qual nós devemos buscar a Jesus. Nós não devemos buscar a Jesus porque Ele pode nos curar. Nós não devemos buscar Jesus porque Ele pode mudar as nossas situações. Nós devemos buscar a Jesus porque só Ele pode nos tirar do reino das trevas, inseri-lo no reino do amor do Pai. Só por meio dele nós nos tornamos filhos por adoção. Só por meio dele nós nos tornamos corpo. Só por meio dele nós nos tornamos noivas. Só por meio dele nós nos tornamos povo. Nós precisamos buscar Jesus. Porque só por Jesus nós recebemos vida. Nós vemos que Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, ele lança vários momentos em que ele usa a expressão ego em mim, eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a água da vida. Se você beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E Jesus Cristo não está preocupado
E aqui eu não quero tirar a nossa preocupação das intempéries deste mundo. Sim, se você está adoentado, clame ao Senhor, Ele é poderoso, como o apóstolo Paulo disse, para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Você tem situações complicadas na sua vida, a Bíblia diz, cara, busque o Senhor e Ele abrirá portas. Mas essa não pode ser a razão pela qual eu e você estamos assentados aqui nessa manhã ou assistindo pela internet. A nossa razão para estarmos com Jesus tem que ser Jesus. E tão somente Jesus. E quando Jesus está na nossa vida, quando Ele é o centro do nosso coração, quando Ele se assenta no trono da nossa história, as coisas mudam. Porque quando oramos, se Ele não muda a situação, Ele vai mudar as nossas vidas. Ele vai mudar a nossa forma de ver o mundo. Ele pode mudar o mundo ao nosso redor, mas se Ele não quiser mudar tudo ao nosso redor, Ele vai mudar a nossa forma de ver a vida. C.S. Lewis, falando sobre oração, diz: a oração é essa catapulta que nos lança da nossa forma, da nossa cosmovisão humana e nos leva à cosmovisão de Deus, para vermos como Deus vê a nossa vida. E aí, às vezes, a gente entende que alguns sofrimentos fazem parte do aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas. Entendemos que muitos processos difíceis na nossa história trazem a nós a maturidade tão proposta por Deus, para mim e para você, para que nós para que nos tornemos a perfeita varonilidade de Cristo. E muitas vezes nós buscamos Jesus como essa multidão. Buscamos a Jesus pelo que Ele pode nos dar, quando na verdade Ele nos chama a vivermos com Ele por quem Ele é. E caminhar com Jesus não é uma caminhada de negociação, de barganha, de benesses, mas é um relacionamento que transforma a nossa forma de ver o mundo, nos transforma de dentro para fora. Não é uma relação comercial, não é uma relação de mágica, como se nós estivéssemos nos relacionando com um amuleto. Mas é um relacionamento do Deus Todo-Poderoso, que nos chama a viver como o homem vivia lá no Éden. Ao virar da tarde, Deus se encontrava com esse homem. Deus nos chama a vivermos um relacionamento com Ele. E essa é a razão pela qual Ele quer que nós caminhemos com Jesus. Não pelos milagres, não pelas bênçãos, não pelas ferramentas, os dons, mas por quem Jesus é. E agora Ele põe em xeque essa multidão. E agora Jesus põe em xeque a nós, em 2022, para que entendamos que ser discípulo de Jesus, e aí o grande banquete revela graça, é a salvação que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Mas Jesus Cristo para agora e fala assim: espera aí, a salvação é pela graça, mas ser discípulo, ser meu discípulo, custa um preço. Caminhar comigo custa um preço. E Ele não está falando de salvação pela obra. Ele está falando da perseverança dos santos. Ele está falando daquilo que o apóstolo Paulo diz, o desenvolver a vossa salvação. Não é comprar a vossa salvação, não é desenvolver. Ele está falando da vida de santidade. Ele não está falando de uma santidade etérea, uma santidade que está assim no mundo das ideias. Não, ele está falando da santidade que começa aqui, de uma vida transformada,
de uma obra que está em acabamento, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, aquele que começou a boa obra em vossas vidas, em Filipenses, ele há de terminar no dia de Cristo Jesus. E agora Jesus olha para essa multidão e diz: e aí? Vocês estão dispostos a essa verdade? Porque em outras traduções diz: se você não odiar. E aí a expressão odiar aqui não é você ter asco, você ter raiva. Não, a ideia é você não amar mais do que você ama Jesus. Porque eu e você temos que entender que o custo para 2022 é ter Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. E ter Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas significa nós renunciarmos tudo aquilo que traz prazer, alegria, tudo aquilo que nós amamos. E aí Jesus Cristo diz: se você está vindo caminhar comigo, e você ama seu pai, sua mãe, e Ele está dizendo de tudo aquilo que nos identifica, tudo aquilo que nos define, família, amizade, contexto social. E Ele vai dizer até você mesmo, porque esse é o final de todas as coisas. Para caminharmos com Deus, nós precisamos fazer aquilo que o profeta João disse, João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Fazemos aquilo que o apóstolo Paulo diz em Filipenses: é importante que vocês entendam e vivam como Jesus viveu, esvaziando-se de si mesmos. Ele abriu mão de sua glória, embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou. Jesus Cristo olha para esses homens e diz: olha, se vocês amam tudo isso que define vocês é mais importante do que o relacionamento de vocês comigo, vocês precisam aprender a desprezar essas coisas. Porque enquanto vocês não amarem a Deus sobre todas as coisas, é impossível que vocês aprendam a amar o seu próximo, como eu vou amar vocês. Porque todo pecado é um segundo pecado. Timothy Keller, ao falar sobre os falsos deuses, ele vai dizer que sempre o primeiro pecado é abandonar, é dizer para Deus: Deus, o Senhor não é suficiente para mim. Jeremias capítulo 2. 2 males meu povo cometeu. Primeiro, abandonou a minha fonte das águas vivas. Segundo, cavou cisternas rotas, cisternas rachadas, que não vão reter nunca água. E Jesus olha para essa multidão e ele diz: agora tem um funil, você quer me seguir? O funil é: passe a me amar mais do que vocês amam aquilo que eu faço, aquilo que eu posso oferecer a vocês. Passe a me amar mais do que você ama. E é interessante porque a forma como ele coloca pai, mãe, irmãos e irmãs, e que ele coloca então a questão de si mesmo, ele não está falando de... Você vê que ele fala de relacionamentos, de pessoas que a gente se relaciona porque a gente não está esperando troca com elas. É um relacionamento de amor, você não está esperando uma troca com você mesmo. Você não está esperando uma troca. Você, o pai, a mãe, o irmão, a irmã, é um relacionamento de vida ali, ó, do dia a dia. Mas ele diz isso: se isso só define vocês, e se eu não sou maior do que isso na vida de vocês, se o relacionamento que eu tenho com você não for maior do que esses relacionamentos que você tem, você não é digno de caminhar comigo. Porque todos esses relacionamentos precisam ser definidos pelo relacionamento que eu tenho com você. João 13. Jesus disse para os discípulos: amem uns aos outros, como eu amei vocês. Todos os nossos relacionamentos precisam ser baseados no relacionamento que nós temos com Cristo Jesus.
E aí, não é só ter as razões certas para seguir Jesus, é estar disposto a tudo por Jesus. Tudo. E Jesus Cristo olha para eles e diz: olha, e aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aqui, cruz não tem nada a ver com aquele seu marido chato, não tem nada a ver com a sua esposa chata, não tem nada a ver com seus filhos que ficam te reclamando, não tem nada a ver, não. Ah, é a cruz da minha vida, é esse menino, é a cruz da minha vida. Ah, não é uma doença, entendeu? Não é uma comorbidade, não é... Isso aí são situações difíceis na sua caminhada. São momentos ruins. Isso não é a sua cruz. Quando Cristo fala isso aqui, Ele fala em vários outros momentos também, nos evangelhos. Quando Ele fala a esses homens e essas mulheres, essa multidão, aquela multidão entendeu o que Jesus Cristo está falando. Ele está falando de morte. Ele está falando de um instrumento de dor. Ele não está falando de provação, ele está falando daquilo que era um instrumento de humilhação. Ele está falando da pena capital, do pior tipo de morte que havia nos tempos de Jesus. E aí Jesus olha para eles e fala assim: olha, se vocês não estão dispostos a carregar essa cruz que eu vou carregar, se vocês não estão dispostos a serem humilhados e mortos pela verdade do Evangelho, vocês não são dignos de mim. Porque se vocês só estão esperando tapinhas nas costas, vale a pena a gente ressaltar o que Charles Spurgeon já dizia. Como esperar honra de um mundo que crucificou o nosso Mestre? Como esperando tapinhas nas costas de um mundo que ofereceu ao nosso Mestre a cruz? A pena mais horrenda que havia no tempo de Jesus, em que na lei de Moisés, aquele que assumisse o madeiro era tido como um maldito, aquele que se fez maldito e pecado no nosso lugar, o homem de dores de Isaías. Jesus Cristo, quando diz aquela multidão entende que não é um probleminha, é ter a sua vida dada a Jesus, e que tudo na sua vida pode ser retirado, a sua vida pode ser retirada, e ainda assim Jesus será mais importante do que você, e a pessoa mais importante na sua vida. É esse amor que Jesus Cristo nos chama a ter por Ele. É este relacionamento que Jesus Cristo nos chama a ter com Ele. Porque se nós tivermos menos do que isso, nós não vamos entender o Evangelho de Cristo, nós não vamos entender o que Deus fez por nós, não conseguiremos entender a graça de Deus, muito menos pregaremos o Evangelho realmente de Cristo. Jonas Madureira escreveu um livro muito, muito, muito impactante, chamado O Custo do Discipulado. Ele escreveu esse livro baseado num livro muito antigo, que é A Imitação de Cristo, do Thomas Kempis. E ele faz a seguinte citação: não é Cristo que deve se envolver em nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem de sacrificar seus desejos para se engajar em nossos empreendimentos. É o contrário. Nós é que devemos nos engajar nos planos de Jesus, nos planos que Jesus tem para a sua igreja. Nós é que temos que sofrer ao sacrificarmos nossas agendas em favor da agenda divina. Essa é a segunda demanda, e ela nos ensina que o custo de seguir Jesus envolve humilhação e sujeição a Deus. Como diz Thomas de Kempis, anda por onde quiseres e não acharás descanso, senão na humilde sujeição e obediência a Cristo. Nós precisamos estar dispostos
a tudo por Jesus. Estar disposto a tudo por Jesus é estar totalmente rendido e sujeito a Ele. Todas as áreas das nossas vidas. E aí Jesus Cristo vai contar duas histórias. Ele conta a história de um construtor que falou assim, olha, vou começar uma casa, eu tenho aqui um valor, e ele começa essa casa e ele não termina a casa. E as pessoas vão fazer o que dele? Rirem. Caminhar com Jesus sem entender o preço que tem a se pagar, de perder a vida para ganhá-la, é tolice. É tolice. Se você não está disposto a dar 100%, não é interesse de Deus ter 99,9%. Grava isso no seu coração, mano. Se você não está disposto a dar 100% da sua vida, não é interesse de Deus ter 99,9%. No livro, o Evangelho Maltrapilho, Brennan Manning fala que Deus deu o que Ele tinha de puro, mas santo, perfeito, nos céus, por aqueles que eram os mais vis e podres pecadores. E Ele está falando de Jesus Cristo, sendo entregue por mim e por você. Se você não está disposto a dar tudo, você quer que Jesus Cristo assine a sua agenda, cooperando com você, ou você quer que Ele faça a sua agenda? Ou você quer viver a agenda do reino? A agenda do reino no seu trabalho, a agenda do reino nas suas aulas, a agenda do reino na sua família, a agenda do reino na sua cidade, a agenda do reino. Por isso que Mateus diz, buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas eu e você precisamos buscar o reino de Deus. E buscar o reino de Deus significa que a agenda dele é prioritária à nossa agenda. A outra história Jesus conta, foi assim, e tinha um rei também. Um rei que tinha 10.000 homens. E ele ia para a guerra, e o outro rei tinha 20.000. E ele entendeu que ele não daria conta. E o que ele fez? Sim. Eu me rendo. Mandou uma comitiva. Na primeira história, um projeto precisava parar. Abre-se mão de um projeto. Na segunda história, abre-se mão de um reino. Entrega-se tudo e diz, não, eu te entrego. Por quê? Porque ao final ele diz, bom é o sal, mas se ele perde sabor, não serve para nada. E aí Jesus Cristo nos adverte, aquele que tem ouvidos, ouça. Porque a salvação é pela graça, mas ser discípulo custa um preço. O preço de morrermos para o mundo. O preço de abrirmos mão da nossa agenda. O preço de nos entregarmos totalmente a Jesus Cristo, nos rendermos totalmente a Ele. O preço de que Ele seja o único assentado no trono das nossas vidas. O preço de que viver com Ele é muito mais pelo que Ele pode me oferecer, mas por quem Ele é e porque eu sou nele. Por quem eu sou nele. E para 2022, se você quer ter um ano de 2022 com realmente sucesso, e sucesso para mim nunca é dinheiro e essas prosperidades. Sucesso é eu estar no centro da vontade de Deus. É eu viver o propósito de Deus para nós. Isso é uma vida de sucesso. É cumprir cabalmente o ministério que Deus nos deu. Isso é uma vida de sucesso.
ainda que os meus projetos falhem, ainda que a minha agenda seja rabiscada por Deus e dita assim, olha, eu não quero isso. Ainda que os meus relacionamentos ao meu redor precisam ser colocados de lado um pouco. E aqui eu não estou falando para você colocar de lado seu casamento, eu não estou falando para você colocar de lado sua paternidade, mas, na verdade, viver o seu casamento em Cristo, viver a sua paternidade em Cristo, viver os seus relacionamentos em Cristo. Porque se você não o fizer, você está amando mais ao mundo e a você do que amando a Cristo. E aí, não dá para ser discípulo de Jesus, porque você é um sal sem sabor. E Jesus Cristo não termina essa história com a figura do sal à toa. Porque o sal fazia parte do soldo do militar naquela época. Da onde vem a palavra salário. Boa parte do soldo de um trabalhador e do militar era pago com sal. Porque o sal era o produto, era a propriedade usada para muitas coisas. Para tempero, para curtir alimento, para tratar feridas. E o que Deus nos diz por meio de Jesus Cristo, seu Filho, neste texto é: ser discípulo de Jesus é ser remédio, é ser o cuidado de Deus, é ser o sabor de Deus, é ser a presença de Deus marcante na sua geração. Porque nós fomos salvos por Cristo para sermos iguais a Ele e fazermos e amarmos aquilo que Cristo amou e aquilo que Ele fez. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, se o custo de 2022 for a nossa vida, toma ela para o Senhor. Se o custo de 2022 forem os meus projetos, tomem os meus projetos para o Senhor, ó Deus. Rasga tudo, quebra tudo, joga tudo ao chão, Senhor Deus. Como diz o Tozer, se for a minha reputação, que sejam como trapos que os cães estilhaçam. Tão somente, Senhor, glorifica teu nome por meio das nossas vidas. Tão somente seja o Senhor glorificado, Deus vivo, na nossa geração, por meio das nossas vidas. Queremos amar ao Senhor da forma correta. Não, Senhor Deus, pelo que o Senhor faz, mas por quem Tu és em nós, para nós, conosco. Para que a nossa identidade, que é a identidade, Senhor Deus, em Cristo, seja muito, Senhor Deus, seja infinitamente, ó Deus, mais importante do que, ó Deus, a nossa identidade, Senhor Deus, nessa terra. Mas que tudo que fizermos nessa terra reflita o relacionamento que temos contigo. Que tudo que vivermos, ó Deus, experimentarmos esse mundo, seja, ó Deus, reflexo, ó Pai, ó Deus, do relacionamento que temos com o Senhor, com Tua palavra, Senhor Deus, e com o Teu povo. E assim, Senhor, molda o nosso coração. Para que nós, ó Deus, possamos, ó Pai, viver como a verdade de Pedro. Para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Com mais profundidade, se só Tu és a palavra viva e encarnada de Deus. Tu és o Cristo de Deus e nós somos Teus filhos. Se o Senhor, ó Deus, que deu o melhor do Senhor para nós, quando nós ainda éramos pecadores, agora, Senhor, recebe o melhor de nós, quando nós agora somos moldados segundo o caráter de Cristo Jesus. Porque o melhor nosso é o melhor de Jesus, é o melhor para Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nos dê
a certeza que o ano de 2022 foi nos dado, Senhor, só porque o Senhor quer que nós demos 100% para o Senhor. Não 10, não 15, não 99,9, mas 100% é para o Senhor. Que assim como a casa, ó Deus, que inicia a construção, a gente não quer iniciar nenhuma construção, Senhor. Nós queremos ser, ó Pai, as pedras vivas que o Senhor tem construído, ó Pai, e juntado como, Senhor Deus, o templo do Senhor na história. Nós submetemos, ó Deus, as nossas vidas, como o rei que submete todo o reino dele. E eu digo, Senhor, senta no trono da nossa história, seja o único rei das nossas vidas. Entregamos as nossas coroas, entregamos, ó Deus, os nossos títulos, entregamos tudo ao Senhor. Então somente reina sobre nós, e somente, Senhor Deus, o Senhor reine sobre nós. Toma cativo o nosso coração em obediência a Ti, Senhor. A nossa mente em obediência ao Senhor. Para que tudo que somos, pensamos, ó Deus, sentimos, seja para a glória do Teu nome, seja para o Teu louvor, seja para que o mundo, Senhor Deus, seja alcançado pelo Teu poder, seja para a bênção do Teu povo. E agora, povo de Deus, seja maravilhosa a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja o amor de Deus Pai, e a amizade, o cuidado, a santidade e a vida do Santo Espírito sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre toda a sua família, sobre todo o povo que invoca o nome do Senhor por toda a terra. E nós, tua igreja, dizemos: que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele derrame unção sobre sua vida e que Ele transforme você dia após dia em um discípulo de Jesus. Vão em paz, aqueles que nos acompanham, que Deus o abençoe. Nós continuaremos aqui na Escola Bíblica Dominical, né? Temos tido excelentes aulas baseadas no livro do Woody Barham, Família Guiada por Deus, né? E fica o convite para você, para estar conosco na continuidade do nosso culto. Deus assim os abençoe.